para começar o nosso programa dessa noite, eu tenho a imensa honra de receber aqui na Casa do Tribuna Monteiro Neto, falando sobre os 25 anos do INBRAC, o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. É agora, ao vivo, 8 horas 47 minutos, mais um Tribuna Independente feito com o coração, especialmente para você. Meu irmão Neto, tudo bom, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço de você ter aceito o convite e vindo aqui com a gente. É um encontro muito esperado esse, viu, Neto? É, né, Fábio? Você sabe que eu estava vendo a sua introdução do programa e eu estava pensando aqui com a minha cachola, como mudou o Tribuna Independente. Você se lembra quando eu apresentava o Tribuna Independente, o Luiz Antônio Monteiro, André Bonatelli, teve tanta gente boa que passou por aqui também, né, Fábio? Pois é. A gente fica muito feliz de ver que o Tribuna Independente continua na sequência de mais de 20 anos de trabalho e cada vez mais aprimorado, com novos requintes, com novos detalhes. E eu vou falar uma coisa para você, eu que sou... Se você quer conhecer uma pessoa feliz, essa pessoa está aqui na sua frente. Que bom, Fábio. De verdade, porque além de ser uma honra, um prazer imenso, você me deu toda a liberdade para vir trabalhar aqui. Mais do que isso, você confiou no meu trabalho. Você realizou o sonho da minha mãe, primeiramente, e teve lá no dia do velório dela, e isso me comoveu profundamente. Eu disse naquele momento que você tinha um irmão para sempre, e tem aqui comigo, pode contar. E acima de tudo, no Tribuna, que é o programa paradigmático, emblemático, quer dizer, um programa que trouxe tantos assuntos, que passou por tantas modificações, mas que é um programa que sempre esteve na grade de programação da Rede Vida. Então, realmente, eu sou uma pessoa privilegiada de estar nesse lugar. Fábio, onde tantos comunicadores passaram por aqui, inclusive você, né? O Fábio, você sabe que quem apresenta a Tribuna Independente é um privilegiado mesmo. Sabe por quê? A gente faz um verdadeiro MBA aqui. Primeiro, quem apresenta, ele fica durante 1h30 focado naquilo que está entrevistando. No tema. Exatamente. E tendo uma oportunidade de conversar com tantos temas variados, com tantos temas que são de interesse da população, que você vai absorvendo o conhecimento daquelas pessoas que estão aqui. Se você que é telespectador assiste um dia ou outro, já te ajuda um pouco, já melhora o seu conhecimento, esclarecimento, seu posicionamento crítico, imagina quem está apresentando ligado, focado o tempo todo, entendendo o que a pessoa está falando, se preparando para fazer uma pergunta pertinente, o quanto que isso o ajuda pessoalmente. Pois é. E eu fiquei sabendo que o Tribuna Independente também, nas pesquisas aqui que fizemos, ele recebeu uma premiação em 2005 da CNBB pela seriedade e rigor científico dos temas debatidos sobre bioética. É verdade. Coisa maravilhosa isso, né? Nessa mesma premiação, William Bonner também recebeu pela cobertura que fez sobre o Papa João Paulo II, né, pelo falecimento do Papa João Paulo II. Foi um título bonito, era um trabalho importante que estava sendo feito pelo Tribuna Independente, esclarecendo o que a célula-tronco embrionária poderia ajudar para a ciência, aquilo que era fato, aquilo que era mito, aquilo que era uma projeção, aquilo que ainda merecia um maior estudo, mas também um respeito à vida humana. Então foi um trabalho realmente exemplar, reconhecido. Mas o mais importante não é o prêmio é importante sim, claro. Mas o mais importante é a gente chegar na casa das pessoas com dignidade. Verdade. E sabe, Fábio, hoje quando você me convidou para vir no Tribuna Independente, aliás, o convite foi na semana passada. Demorei para te responder, né, Fábio? Você ficou meio na expectativa. Por quê, Fábio? Nós estamos comemorando 25 anos do INBRAC, do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. Mas as pessoas conhecem a Rede Vida de televisão, porque é nesse canal que as pessoas estão acostumadas a assistir, a viver momentos da sua vida, a participar de uma grade de programação. Né? E muitas vezes o nome INBRAC é algo um pouco mais distante, porque não é aquilo que aparece todo momento na Rede Vida. Mas o INBRAC é uma estrutura, né? O INBRAC é uma mentalização, o INBRAC é a inteligência da televisão. E aí eu ficava me perguntando, eu devo ir ao Tribuna Independente para falar sobre os 25 anos ou não? Será que quando eu for conversar com o Fábio, as pessoas vão ter interesse de ouvir o que é o INBRAC? Ou eu tenho que encontrar alguma fórmula de fazer com que o telespectador se interesse em assistir o programa, continuar assistindo o programa, sabendo o que é o INBRAC
Mas não apenas de uma maneira formal, não apenas de uma maneira histórica, mas como é que o Embrac influencia as suas vidas. Eu tenho certeza que já pelo que estão me Essa era falando a dúvida, aqui, viu, não, Fábio? pelo que estão me falando aqui, o Thiago está me falando, você pode esquecer isso aí, porque nós já estamos num ponto legal aqui. Olha, eu quero começar mostrando um vídeo. Ele me perguntou, você separou algum vídeo? Tem vídeos muito legais aqui que nós separamos. Aliás, quero agradecer a nossa central, ao Ivan Cunha, nosso gerente de operações, e toda a equipe nossa que se mobilizou, graças a Deus, para que a gente pudesse chegar nesse momento especial. Eu sei que você vai se emocionar, mas eu quero que você acompanhe agora em todo o Brasil como surgiu o INBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. Quem vai contar para a gente de lá do Senado Federal é o seu pai, nosso colega também, Monteiro Filho. Pode rodar. Senhor presidente, senador José Sarney, dignos senadores que se encontram nesta data tão importante para nós, proporcionando uma festa nacional representada pelos representantes dos diversos países do Brasil, que se unem e proporcionam à Rede Vida de televisão essa manifestação de carinho e de respeito. Nós nos permitimos, com os nossos mais profundos agradecimentos, em nome de todos os diretores, fundadores, transmitir aos senhores, publicamente, uma manifestação que, no mais profundo do meu interior, exige que eu o faça, porque, afinal de contas, se existe uma Rede Vida de televisão, não é apenas o trabalho de um jornalista do interior, de um ex-radialista, de um homem que fundou o jornal O Diário de Barretos e que, por uma inspiração, ele se dispôs a fazer um canal de televisão dentro de princípios éticos, morais, sociais, cívicos e cristãos. Uma emissora cristã, sim, não uma emissora para que haja briga de religiões no país, mas uma emissora que faça com que todos os brasileiros entendam que nós somos realmente o canal da família brasileira. Que bacana, né? E eu quero destacar aqui também, Neto, a importante participação de Augusto Marzagão. Eu acho que cabe a gente agradecer publicamente, que nos deixou recentemente, né? Mas a sua importância junto ao governo federal e com o presidente José Sarney na época para a composição da nossa Rede Vida, não é? O Augusto Marzagão foi um grande amigo, um jornalista que assessorou o presidente José Sarney nos últimos anos do seu governo, que, conhecendo toda a trajetória do meu pai na área de comunicação, viu que o presidente Sarney havia outorgado muitos canais para diversos segmentos da sociedade, para diversas lideranças, mas ele reconhecia que o meu pai, com o seu trabalho, com a sua humildade, também poderia ter um canal de televisão. E ele fez um esforço para que nós, junto ao presidente Sarney, fôssemos credenciados para a outorga. Mas o que é bonito é que o Augusto Marzagão, que foi o homem do FICO, que fez tanta cultura, que fez tanto trabalho de jornalismo, ele nos últimos anos de vida, ele passava por momentos muito difíceis de saúde, né? E por conta disso, o meu pai colocava sempre nas missas a intenção pela sua saúde. E aquilo provocava no Augusto uma grande felicidade. Ele já não tinha mais capacidade de escrever, ele não tinha mais a capacidade de falar, mas era uma cabeça privilegiada com entendimento pleno de tudo que estava acontecendo. E aí a gente percebia a felicidade dele de ver o seu nome na missa, o povo brasileiro rezando por ele, mas uma coisa muito importante, ele tinha consciência plena, quando ele conseguia se comunicar, de que ele estava sendo um beneficiado, assim como inúmeras outras pessoas no Brasil o são. Isso lhe trazia uma grande comoção, uma grande alegria, porque ele percebia que ele tinha feito um bem lá na década de 80, no final da década de 80, que perdurava e que no final das contas foi um bem para ele e para a sociedade. Então, isso é um fato histórico muito bonito, que eu compartilho com os filhos do Augusto Marzagão, com toda a família, e tenho por ele realmente uma gratidão muito grande. Mas sabe, Fábio,
Quando a gente vai falar do IMBRAC, do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, é interessante dizer que nós não estamos falando de uma instituição apenas. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Assim como você lembrou Augusto Marzagão, colocou a imagem do meu pai falando, o que eu queria trazer com a mensagem hoje é que o bem, ele tem pressa, ele urge, tem que ser feito agora. Se você tem uma possibilidade de fazer uma coisa boa, não deixe para amanhã, faça hoje. Por quê, Fábio? Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa muito boa, fala, não, vou fazer amanhã. E às vezes aquela oportunidade não vai aparecer amanhã, ela apareceu naquele momento. Foi o que aconteceu com Augusto Marzagão, foi o que aconteceu com Monteiro, mas é o que aconteceu com Dom Mútilo, com Dom Luciano Mendes de Almeida. E aqui a gente tem que fazer uma história de 11 personalidades que fundaram a Rede Vida. Quem são essas pessoas? Dom Antônio Maria Muciolo, Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi presidente da CNBB e secretário da CNBB. O Monteirinho, o Monteiro, que vocês viram agora há pouco, meu pai, o Luiz Antônio, meu irmão, a Toninha Muciolo, cunhada do Dom Antônio, e o seu esposo, o Luiz Muciolo, portanto, irmão de Dom Luciano, de Dom Antônio. Também um amigo de Araraquara, chamado Roberto Montoro Filho, que tinha canal de televisão lá na cidade de Araraquara, que se uniu conosco no dia 17 de dezembro. O Dr. Celso Neves, que foi presidente da Fundação Antártica. O Dr. João Vladimir Dalmoro, oftalmologista, que hoje atua lá em Goiânia. O Dr. João Grandino Rodas, que é, junto com o Celso Neves, o autor do estatuto, o primeiro estatuto nosso. E também a minha presença, muito jovem, né? Imagina, com 25 anos atrás. Olha só, hein? Então, eu digo o seguinte, quando uma pessoa tem uma ideia, quando tem uma intenção no coração, quando pode propor algo novo para revolucionar, para ajudar as outras pessoas, acredita numa ideia, ela não pode deixar para depois. Tem que fazer na hora. Tem que fazer porque é uma imposição. Você não pode deixar de fazer algo que você acredita, que você acha que vai fazer o bem para si e vai fazer o bem para outra pessoa. Então, é imperativo você dizer sim quando você tem uma oportunidade de fazer uma coisa bem feita e uma coisa boa. A gente pode adiar quando vai errar, mas quando a gente tem convicção, não pode deixar para depois. Não pode deixar para depois. Eu quero entrar num assunto muito bacana aqui com você, sobre o nome da Rede Vida. Mas espera lá, daqui a pouquinho eu vou... Neto. Fala, Fabinho. Vamos falar sobre o nome Rede Vida. Olha, Rede Vida e uma logomarca que é realmente impressionante, uma estrela dourada, só que são emblemáticos, né? Pelo que eu pesquisei aqui, a minha equipe pesquisou também, ela expressa o ideal do Sr. João Monteiro e de Dom Antônio Maria Mútilo, com um significado todo especial. Você lembra qual que é esse significado? Olha, o nome Rede Vida Televisão foi dado pelo padre Eduardo Dogat, que é o fundador da TV Século XXI e da Associação do Senhor Jesus. Foi ele na copa da casa do meu pai que sugeriu, Monteiro, o nome Vida. Lindo, né? Podia se chamar Rede Vida de Televisão. Meu pai agradeceu, imediatamente acolheu e a partir daí o meu pai só falava no nome Rede Vida Televisão. Agora, essa estrela, a logomarca da Rede Vida, ela foi feita por um dos maiores publicitários do Brasil, que deu de presente também para o meu pai a ideia, e ela tem todo um caminhar, não é? Todo um sentido de caminhada, assim como a estrela dos Três Reis Magos. Pois é, e iluminando todo o Brasil, não é? Agora, eu quero falar sobre o crescimento da emissora, Neto. Aos poucos o canal foi alcançando todo o território nacional. Conta um pouquinho dessa trajetória de ser uma TV local para se tornar uma rede nacional. Não, logo de cara, quando o Autorga saiu, a ideia do meu pai era colocar uma rede nacional de televisão, não apenas uma emissora regional em São José do Rio Preto ou Barretos. Mas a ideia era ousada, porque ele conseguia enxergar que a Igreja Católica, naquela década, na década dos anos 90, final dos anos 80 e década dos anos 90, precisava ter um veículo de comunicação a nível nacional. A Igreja Católica sempre foi muito importante na área da comunicação.
Quando você pega na área das artes, né, desde a arquitetura, que é diferenciada, as artes, a comunicação, em diversos momentos foi sempre muito bem trabalhada pela Igreja Católica. E, no entanto, na década de 70, nos anos 80, com o advento da televisão, a Igreja Católica esteve muito voltada para o rádio, mas não tinha entrado em televisão. Com a redemocratização do Brasil, com vários movimentos que aconteceram depois da década de 60, o próprio Vaticano Concílio II, a Igreja Católica ela precisava de um veículo de comunicação, tinha estrutura para isso. O Monteiro enxergou isso, percebeu da necessidade e da possibilidade de haver uma grande junção para que nós pudéssemos montar uma rede nacional de televisão. E graças à liderança do Dom Luciano Mendes de Almeida, a perseverança do seu Monteiro, do Dom Antônio e de inúmeros colaboradores, a Rede Vida ela foi se implantando. O que é importante, Fábio, é que ao longo desses 25 anos do Embrac, a Rede Vida tem apenas 21 anos, o Embrac começou antes. E é aí que entra uma coisa muito importante que é a inspiração, a ação de Deus na vida das pessoas, né? Antes de você colocar a mão na massa, das coisas começarem a acontecer, foi necessário fazer um trabalho de mentalização, um trabalho de planejamento e um trabalho de motivação. Olha, o Monteiro é o fundador da Rede Vida junto com o Dom Antônio, mas ele nunca fez nada sozinho. O grande detalhe do Monteiro, eu acho que essa aqui é uma grande lição para nós comemorarmos os 25 anos do Embrac, é a reunião de talentos. Tem pessoas que têm capacidade de comunicação, tem pessoas que têm capacidades na área financeira, outros na área comercial, muitas pessoas na área artística. Agora, existe um dom para cada ser humano. E quando você sabe que você não é autossuficiente, que você, para fazer as coisas acontecerem, você tem que juntar muitos talentos e reconhecer esses talentos. E mais do que isso, dar oportunidade para esses talentos florescerem, para eles se mostrarem, aí você começa a formatar uma força inspiradora, uma força transformadora. Ninguém é autossuficiente para fazer as coisas. A gente só consegue fazer se somar com os outros. Entender o que as outras pessoas estão te falando e não apenas você falar. É necessário você convencer o outro, mas é necessário você dar oportunidade para o outro te convencer daquilo que ele sabe, daquilo que ele tem de conhecimento para te melhorar e te transformar. Então, Fábio, eu acho que o Embrac é um grande exemplo disso, porque onde que está a sabedoria da Constituição do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã? É ter um conselho, é ter uma diretoria, é ter pessoas que pensam em cima de valores, de conceitos e não deixam que esses valores, esses conceitos fiquem derivando, fiquem indo para um lado, para o outro, de acordo com a conveniência. Fazer uma televisão é montar, sim, transmissores, é ter câmera, é ter apresentador, é ter tudo. Mas quais são os valores que você vai comunicar? Por que as pessoas vão deixar de assistir o canal A, o canal B, para dar preferência para a Rede Vida? É porque existe um conselho, existe uma diretoria para preservar valores. Valores que não são corrompidos pelo dinheiro, pelo sucesso fácil, pelo momento de fama, mas valores que devem ser preservados para ajudar a sociedade a enfrentar todas as dificuldades que aparecem. E é esta a função do Conselho do Embrac. É por isso que o Embrac foi criado. Porque se fosse apenas uma televisão comercial, ela seria igual às outras. Sem dúvida. Ela não quer ser igual às outras, ela quer se diferenciar. Ela não precisa ser líder de audiência. Ela não precisa ter a maior audiência do país, porque senão ela tem que se corromper ou buscar apenas a audiência. Não, a Rede Vida ela tem princípios e valores, mesmo que isso custe você não ter audiência. Mas o que não tem preço é manter os princípios. E é isso que o Conselho, que hoje é formado pelo presidente Dom Orani João Tempesta, pelo cardeal Dom Odilo, pelo Dom Tomé, bispo de Rio Preto, pelo Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, pelo Dom Fernando Figueiredo, bispo emérito de Santa Amaro, pelo Frei Hans Stapel, formador da Fazenda da Esperança, uma das maiores instituições do país, pela Toninha Muciolo,
fundadora da Rede Vida, pela irmã Celeste, essa Paulina maravilhosa, que é a nossa presidente hoje da diretoria executiva, pelo Luiz Antônio, por mim e pelo meu pai, que são os 11 conselheiros que têm a obrigação de preservar, de pensar, de estruturar uma linha de programação. E para executar isso, além de todos os colaboradores, aqueles que são os câmeras, os nossos colaboradores tão importantes, nós temos uma diretoria executiva que hoje é presidida pela irmã Celeste, Paulina, que está conosco há tantos anos, o Dr. João Grandino Rodas, que é fundador, que é o nosso vice-presidente, o Dalcides Biscalquim, que é apresentador da Rede Vida, que você vê que ele não faz um programa só de comunicador, ele faz um programa de amor, porque ele ama esta casa e esses valores. E também aquilo que a gente tem como esperança, o jovem, né? Pessoas da nossa família, como o Lucas Sandoval Monteiro de Barros, filho do Luiz Antônio, que já está envolvido de corpo e alma com esse projeto. É a Lara, que cuida de um lado, é o outro que trabalha aqui. Enfim, é um envolvimento que tem que ter muita credibilidade para continuar tendo o prestígio da audiência do telespectador e o apoio de toda uma estrutura tão diversificada como a estrutura da Igreja Católica. Aliás, portanto, pode terminar, por favor. Não, só para terminar, no dia 17 de dezembro, portanto, no dia de ontem, nós estamos comemorando 25 anos da fundação do Embrac, que é mais importante do que o dia da fundação do primeiro programa da Rede Vida, no dia 1º de maio e depois oficialmente no dia 20 de junho. É mais importante a fundação do Embrac do que da televisão, porque foi a partir desta mentalização, desse compromisso de valores que o Embrac dá de sustentação para a Rede Vida e televisão, é que efetivamente as coisas aconteceram. Monteiro, um homem de planejamento, um homem de perseverança, um homem que reúne talentos e que tem credibilidade para as pessoas de talento e de caráter, de honradez apoiá-lo. Portanto, o dia de ontem era um dia de comemoração de 25 anos, nosso jubileu de prata. Uma história que começou com o nosso estatuto, com a primeira reunião lá aos pés do santuário de São Judas Tadeu, aqui no Jabaquara, muito em São bom. Paulo. Sabia que eu sou devoto de São Judas também? É mesmo? Todos os meus irmãos em casa vêm de pai para filho, né? Tem uma capelinha com a imagem de São Judas Tadeu. Coisa linda. Em cada residência. E tinha um jovem padre naquela época chamado Padre Juarez, né? Que está aqui com a gente. O Padre César que fez programas com a gente. Pois é. Nós vamos continuar esse papo. Vamos mesmo? Calma, não tá na hora de terminar, não, Fábio? que isso. Ei? Quando a gente está com a audiência lá em cima, você quer ir embora? Não, Fábio, não espera embora, aqui, Fábio. espera um minutinho. Deixa eu... É o seguinte, Neto. Vamos lá. A gente preparou umas surpresas, assim, para as pessoas que vêm aqui no Tribuna com a gente. Não ia ser diferente com você. Nós temos um projeto muito importante, que eu gostaria até que você comentasse, é o projeto Juntos pela Vida, não é isso? E quando eu cheguei aqui na Rede Vida, esse projeto estava começando, não era? E aí você falou uma frase para mim que ficou aqui guardada no meu coração. Você falou assim, Fábio, a gente não sabe o que o Espírito Santo vai inspirar a gente. Você lembra disso? Mas, com certeza, ele vai inspirar. E inspirou. E esse projeto tem mudado a vida das pessoas. Quer ver só? Roda pra gente, por favor. A Rede Vida nasceu com um projeto de trazer boas notícias, trabalhar pela família e respeitar a vida. Nossa programação, nossa preocupação é para que onde chegam as nossas imagens, o nosso som, a vida aconteça. Nossa programação deseja cada vez mais levar vida, alegria e defender a família. Por isso, nós convidamos a você a se unir a todos nós em lutar pela vida, em trabalhar pela família nesses tempos tão importantes. E aqui, na Rede Vida, nós convidamos para ser mais um benfeitor desse projeto de Juntos pela Vida. Que Deus o abençoe e o guarde. E olha só, tem alguns depoimentos de pessoas que assistindo a programação da Rede Vida e esse projeto Juntos pela Vida, têm tido as suas vidas transformadas. Olha só, eu quero que vocês acompanhem essa história aqui, dá só uma olhada. Eu comecei a assistir a Rede Vida
foi num momento de desespero. E a médica na ultrassom falou que o Gustavo estava em estado gravíssimo dentro do meu útero, que ele tinha 90% de chances de morrer. Todos os dias eu assistia ao terço lá dentro da salinha. Na UTI eu ficava rezando o meu terço. Eu ia receber um milagre, que a vida dos meus filhos são um milagre. Impressionante, né, Neto? A gente não imagina, mas é assim que a Rede Vida chega na vida das pessoas. Acho que seu pai não imaginava, né, e Dom Antônio Maria Mútulo, do que se tornaria a Rede Vida, né? Olha, eu acho que meu pai imaginava assim. Meu pai tinha uma convicção interior muito grande. Ele sabia exatamente que era necessário fazer uma rede de televisão como a Rede Vida. O Dom Antônio também foi um homem de muita confiança, muita perseverança, né? Um visionário também. Agora teve a presença de um grande homem que deve ser santo, para mim é um santo, que é o Dom Luciano Mendes de Almeida, porque ele, como uma liderança da igreja, ele abriu as portas, abriu o coração de muitos bispos, arcebispos, dos cardeais. Ele impôs uma credibilidade junto à igreja para apoiar a Rede Vida muito grande. Então, é inesquecível, é inestimável o valor desse santo brasileiro, na minha opinião, o Dom Luciano Mendes de Almeida. Mas sabe, eu queria dizer para você, Fábio, que é o seguinte, a Rede Vida, ela está comemorando agora 25 anos. O INBRAC, o Instituto Brasileiro, a Rede Vida tem 21, que ela entrou no ar. Mas ela começou antes, como eu disse, com a mentalização. O que mais nos comove no trabalho que nós estamos fazendo hoje é perceber que nós estamos colaborando e fazendo companhia para muitas pessoas no Brasil. Sabe, Fábio, além do jornalismo, do entretenimento, além do esporte, de tudo aquilo que nós fazemos, existe uma coisa muito bonita na Rede Vida. Eu acho que isso as pessoas, se olharem com sensibilidade, com o coração, vão perceber a importância da Rede Vida nesse aspecto. Nós somos uma emissora que faz companhia para as pessoas. Exatamente. É muito comum, às vezes, Fábio, as pessoas na madrugada estarem sós. Às vezes até com uma pessoa do lado, mas se sentindo só. É muito comum, no dia a dia, a gente correr tanto, ser bombardeado com tantas tensões, com tantas preocupações e se sentir só. E a Rede Vida, ela vem se configurando como uma emissora de televisão que faz companhia para as pessoas. E uma companhia doce. Nós vamos falar sobre isso. Uma companhia agradável. Nós vamos falar sobre isso. Ó. Mas nós temos tempo? Eu estou preocupado com o seu tempo. Calma aí. Deixa que a gente vai conduzir daqui. É que eu quero mostrar uma história para você e para o Brasil, da Dona Lúcia. Presta atenção na história. Essa senhora já faleceu. Dona Lúcia mora na rua da minha casa. E eu participava da Pia União das Filhas de Maria com ela. Olha só quem é a Dona Lúcia. Roda pra gente, por favor. Meu nome é Cleusa, sou filha da Dona Lúcia, ela já completa 100 anos e há 21 anos ela assiste a Rede Vida. O que é uma Rede Vida? É o nascimento de uma nova televisão dentro do nosso querido Brasil. Minha vida foi muito sofrida, mas agora a Rede Vida me ajuda bastante. Isso complementou a necessidade da religião para ela, que é assistir à missa e rezar o terço todo dia. Não posso ir na igreja, mas eu rezo missa todo dia. O dia que não tem a missa, eu rezo o terço da Rede Vida. Deus abençoe você e sua família. Eu rezo todo dia mesmo. Pega meu terço grande lá. Antes dela ir embora, eu falo assim, fui na Rede Vida porque eu não quero ouvir as novelas. Ai, que bonitinha. Como a gente não pode falar com ela, claro, a gente pode falar com uma das pessoas que conviveu com a gente na Pia União das Filhas de Maria, é a Carminha. Ela tem 87 anos de idade. Caiu a ligação? Liga de novo, pode ligar. Ela é telespectadora da Rede Vida, Neto. E ela
acompanha toda a programação da Rede Vida, inclusive de madrugada. Você estava falando sobre a questão de a pessoa não conseguir dormir muitas das vezes. Ela assiste o Dalcides à meia-noite, vai até às 2, depois assiste a reprise do Jornal da Vida, depois assiste a reprise do Dalcides e vai embora, até às 4, 5 horas da manhã. Quer dizer, é uma pessoa incrível que conseguiu restabelecer aí o sinal pra gente? Tá tentando. Fábio, mas sabe quem é o maior telespectador da Rede Vida? É o seu fundador, o jornalista Monteiro Filho. Pois é. Ele acompanha toda a nossa grade de programação. É incrível como ele sabe tudo o que está acontecendo e acompanha. Ele está dentro do carro com televisão, ele entra em casa com a televisão, ele entra no escritório com a televisão, ele acorda para assistir a televisão, participa imensamente. Agora, sabe, Fábio, é necessário dizer muito obrigado. Peraí que nós conseguimos colocar ela na linha. Vamos lá. Oi, Carminha, boa noite. Alô? Alô? Tudo bem, Carminha? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá muito baixinho. Tá baixinho, nós vamos resolver aqui o problema. Espera só um minutinho que a gente vai aumentar para você, tá bom? Tá, obrigada, viu? Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Você queria falar com o Neto? Olha o Neto aqui na minha frente. Você queria agradecer a ele, não é isso? Agradecer pela Rede Vida, que é minha amiga. Ai, que delícia ouvir isso, dona Carminha. Principalmente à noite. Olha, dona Carminha, e a senhora é a nossa vida também. À noite eu fico a noite toda assistindo a Rede Vida. Que delícia, que bom. E que companhia que é o Dalcides, hein? Que companhia agradável que é o Dalcides, não? Também, e a reprise também. Também. E Jornal da Vida, às 2 horas. É isso, o Jornal da Vida, o JCTV, não é? Muito obrigado, dona Carminha. Que bom que a senhora está... Rede Vida é minha amiga. E olha, agradeço por existir. E nós agradecemos a senhora por nos prestigiar. E a senhora me dá a oportunidade de dizer um muito obrigado à senhora, mas representando todo brasileiro que também nos assiste, que nos apoia, que nos acompanha, que muitas vezes também... Igualmente. E que muitas Feliz Natal para todos. Para a senhora também, dona Carminha. Muito obrigada, senhora, viu? Um grande beijo. Um beijo, Carminha. Obrigado pela participação, viu? Um beijo, viu, Fabinho? Fica com Deus. Você também. Bom Natal. Para você também. Ô, Fábio, que bonitinho. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? A Rede Vida, ela sabe que ela tem a obrigação de fazer mais e melhor. Nós somos muito felizes pelo que fazemos, mas nós sentimos uma certa angústia de querer fazer mais, de fazer melhor, de fazer algo que as pessoas realmente precisam, necessitam e que desejam. Portanto, Fábio, no dia da comemoração dos 25 anos é necessário dizer muito obrigado. Mas muito obrigado de coração, mas é também necessário dizer, nos critiquem, nos ajudem, não digam só amém. Muitas vezes, Fábio, não é o simples elogio que nos eleva. Muitas vezes, as críticas que nós recebemos de muitos agentes, dizendo, olha, a Rede Vida pode melhorar aqui, a Rede Vida pode melhorar ali, isto nos dá uma sensação e uma convicção de que nós temos uma obrigação de melhorar sempre. E é isso que o Conselho da Rede Vida faz. É isso que o IMBRAC proporciona. Uma análise crítica do trabalho que nós estamos fazendo. Às vezes nós pecamos pelo excesso, às vezes nós pecamos pela falta. Dizer que nós somos bem intencionados, lógico que somos, mas nós somos falíveis. E é por isso que é necessário ter um instituto como o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã para nos nortear, para dizer, olha, nós precisamos rever o caminho que nós estamos fazendo para fazer mais e para fazer melhor. É necessário ser humilde, é necessário reconhecer que o que estamos fazendo é bom, mas que deve ser melhor. Então, Fábio, no dia da comemoração dos 25 anos do IMBRAC, nós dizemos a você, muito obrigado. Não nos abandone pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações. Que isso possa ser um estímulo para que você também participe, para que nós melhoremos. É com você que nós temos compromisso. E por isso, todo o apoio seu, quer um elogio, quer a crítica construtiva, saudável, ela nos ajuda a caminharmos com retidão
em busca daquilo que deve ser uma comunicação perfeita. Muito obrigado, Fábio. Antes de você ir embora, solta esse VT aqui pra gente, ó. Vamos lá. Olha só. Desde que a televisão Rede Vida foi ao ar, eu abençoo todas as noites essa televisão para que ela continue a produzir o bem que ela está produzindo. Caro Dom Antônio Maria Mútulo, 5 anos depois de seu falecimento, a sua palavra continua viva aqui na Rede Vida. Sua alegria, seu entusiasmo, sua espiritualidade seguem guiando, inspirando e motivando a todos. Rezem, façam penitência, diga pro povo que mude. Seu amigo Monteiro Filho veio falar aos jornalistas sobre as lições que o arcebispo ensinou e que são guias, roteiros e princípios. Nós somos responsáveis por uma rede de televisão extraordinária do Brasil. Vamos nos unir, vamos estar unidos para que realmente nós possamos transformar a Rede Vida de televisão na grande emissora de comunicação do nosso país. O fundador da TV contou que Dom Antônio foi verdadeiro pai na fé e fraternidade. O Dom Antônio foi um verdadeiro pai que eu tive na vida. Lembrou que o arcebispo indicou como seguir a Jesus com o mesmo zelo que fez Maria, Nossa Senhora. A gente não deve temer nada, porque os inimigos dela nada podem com Nossa Senhora. Caro Dom Antônio, a TV mudou em 5 anos. Agora tem sistema digital pleno. Tem Conta Comigo com Dalcides, Tribuna com Fábio e musicais com o Padre Alessandro Campos, Reginaldo Manzotti e Periquito. A Cláudia Tenório está cada vez mais linda. O José Maria Trindade segue sendo o melhor repórter de Brasília. A Denise contando tudo em tempos de crise política. E tem a Mariana na Revista da Vida. A TV transmite missas de Aparecida, Trindade, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria, Canindé, Santo Amaro, Rio de Janeiro e Rio Preto. Nunca deixou de colocar o terço diário para que o povo possa rezar. A TV tem boas notícias com a Andréa Bonatelli e Moniele Nogueira. Apita o árbitro. Fabrini segue narrando partidas de futebol. Monteiro Neto está seguindo suas recomendações com grande zelo, caro arcebispo. Hoje, na missa, todos rezamos pela graça de sua vida abençoada. Pode ter certeza que toda a equipe da Rede Vida nunca esquecerá o nome bendito e abençoado de Dom Antônio Maria Mútulo. Interceda sempre por todos nós junto a Deus Pai. Com grande admiração, Família Rede Vida. Rapaz, haja coração. Você quer me arrebentar, né? Hein? É o mínimo que eu poderia fazer. Obrigado, por uma pessoa tão bondosa como é você. E receba aqui, por favor, um carinho nosso. Obrigado, para que você tenha um santo e feliz Natal, você e toda a sua família. O Brasil aplaude hoje o Embraque, mas queremos aplaudir o Embraque através de você, que hoje gentilmente veio visitar esse humilde apresentador. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Grande abraço. Obrigado. Eu queria falar alguma coisinha, mas não dá mais. Chega. Eu estou muito... Palmas para o Neto! Palmas! Obrigado. Um abração, Deus Fábio. abençoe. Obrigado pela delicadeza. Imagina.